Olá, aqui é a professora Dulce falando diretamente do Unicursos, trazendo uma novidade para vocês. Saiu o edital do processo seletivo da Prefeitura de Jacareí, é o edital número 4/2024, com a abertura das inscrições com dois objetivos essenciais nesse edital. Primeiro, ele se destina à contratação temporária de professores e também de agente de desenvolvimento infantil, que é o ADI, para atuarem na rede municipal como substitutos, portanto, não é para cargos, é para aulas vagas, aulas em substituição, licença saúde, licença gestante, afastamentos de outros tipos, para o exercício de 2025. Então, esse edital é exclusivo para substituições e impedimento dos servidores efetivos em 2025. Então, o edital sai agora e nós vamos tirar aqui algumas dúvidas e esclarecer alguns fatos importantes a respeito desse edital. Então, nós temos aqui no caso, a função do ADI, que é o Agente de Desenvolvimento Infantil. O salário é de R$ 2.190 para uma carga horária semanal de 40 horas. Sendo que os requisitos mínimos para você poder participar desse concurso é ter o ensino médio completo. Então, esse agente de desenvolvimento infantil é aquele que fica auxiliando o professor na sala de aula, tanto na creche quanto na educação infantil e, excepcionalmente, quando é necessário, no ensino fundamental. O salário é menor porque a graduação exigida é de ensino médio. Depois, para professor, nós vamos ter vários cargos, várias funções, Então, nós temos de professor de educação especial, o salário é de R$ 3.468,87 para uma jornada de 30 horas. Quando se fala em jornada de 30 horas, significa que é para um período. E quem pode participar dessa avaliação para poder concorrer e ser classificado? Tem que ter curso superior em educação especial, quer dizer, licenciatura plena em educação especial, em cursos devidamente reconhecidos pelo MEC. Vocês viram que onde está escrito o número de vagas tem C.R, porque é cadastro de reserva. Como são vagas que vão surgir durante o ano, vocês vão ficar classificados numa lista de reserva e toda atribuição de aula vocês vão ser acionados para as aulas livres ou as aulas em substituição. A terceira função desse edital é para o professor de educação infantil. Também todos são cadastro de reserva, é o mesmo salário, R$ 3.468,87, também para uma jornada de 30 horas. E para atuar na educação infantil, o professor tem que ter o curso superior em pedagogia, quer dizer, licenciatura plena, também devidamente reconhecido pelo MEC. Quando vocês olham o diploma de vocês, no verso, tem lá o número da portaria, e todas as especificações e o número do registro de vocês no MEC. Depois, nós também temos a função de professor para educação de jovens e adultos, que é o EJA. É o mesmo salário, é a mesma carga horária e também tem que ter curso superior em pedagogia, licenciatura plena, com reconhecimento do MEC. E o professor de ensino fundamental, que tem uma carga horária maior, porque são 36 horas semanais, e o salário é de R$ 4.162,63. Também a mesma qualificação, licenciatura plena em pedagogia, com curso reconhecido. E nós também teremos o cadastro que eu não coloquei aqui, para o professor de artes e de educação física, que também entram nas jornadas de até 36 horas semanais, porque neste caso vão ser atribuídas aulas por blocos. Então, você pode pegar 10, pode pegar 16, pode pegar 18, 20, até 36 horas semanais. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as inscrições. Então, as inscrições, serão do período de 21 a 30 de setembro, portanto, estamos dentro do período.
até as 21 horas do dia 30 de setembro. Lembrando que todas as inscrições são exclusivamente pelo site da Publiconsult. No momento que vocês forem fazer as inscrições, vocês vão ter que verificar qual das provas vocês vão querer fazer, porque vocês vão ver aqui um pouquinho mais para frente que tem 2 provas que são no mesmo horário. Para que vocês não errem na hora da inscrição, deixe ao lado os seus documentos pessoais, façam num horário que vocês estejam calmos e tranquilos, porque a inscrição não tem horário para você fazer, mas é importante ficar atento, porque se você colocar o número do código errado, você não vai fazer a prova que você quer e você vai ficar então excluída do concurso. Todas as taxas de inscrição são do mesmo valor, R$ 9,00, que também só podem ser pagas em qualquer agência bancária até o dia 1º de outubro de 2024. Outra coisa importante que nós sempre falamos toda vez que tem concurso é o cadastro de reserva às pessoas destinadas àquelas que têm deficiência, portadores de deficiência. A legislação prevê que são destinadas 10% das vagas para qualquer uma das funções, então, de PEB1, de PEB de ensino fundamental, de EJA, de arte, educação física, educação especial. Tem uma lista separada, onde 10% das vagas são destinadas às pessoas portadoras de deficiência. Agora, o fato de você se inscrever como portador de deficiência não te garante você atuar depois, porque vai depender se a sua deficiência não é incompatível com as funções que você vai desempenhar. Você passará pela perícia da rede municipal para comprovar a sua deficiência ou não. Caso, na hora que você fizer o exame médico, e eles acharem que você não é portador da deficiência conforme você se inscreveu, você vai para a lista normal. Então, você não perde o concurso, mas você deixa de escolher na frente, porque os portadores de deficiência escolhem na frente, tá bom? Então, na hora que vocês forem preencher, tem um campo específico onde vocês vão colocar quais são as suas necessidades neste momento de preenchimento do formulário de inscrição. Ou ainda, vocês têm que lembrar, no caso das pessoas que têm deficiência visual, se vai precisar de prova ampliada, se vocês precisam de mais tempo para a prova, que só pode se estender por mais 1 hora apenas. Então, tudo isso, essas informações, vocês que forem portadores de deficiência, deverão fazê-lo no momento da sua inscrição e do seu cadastro. Como é que serão as fases desse processo seletivo? Nós vamos ter 2 fases. A prova objetiva, que ela tem caráter eliminatório e classificatório, que vai ser aplicada para todos os candidatos, inclusive ao ADI. Mas a prova de títulos, que também é de caráter classificatório, porque ela vai somar com a sua nota da prova objetiva, ela só vai ser aplicada para as funções de professor. Porque os títulos são graduações que você tem de outros níveis, de outros cursos de nível superior. E o ADI, ele é um curso de ensino médio, então não adianta você se inscrever, mesmo sendo professor, tendo um curso de especialização, porque não vai contar. Então, os títulos só serão utilizados na classificação de funções de professor. A data da prova está prevista para o dia 27 de outubro, que é a data do do segundo dia das eleições, quando for o município tiver o segundo turno. Então, já tem um movimento para eles pedirem a mudança dessa prova. Por quê? Nos últimos anos, Jacareí nem teve o segundo turno, mas tem o segundo turno em São José. Então, as pessoas que querem fazer, por exemplo, a prova de manhã e à tarde não vão conseguir voltar para votar. Então, por isso que está dizendo que a prova está prevista para 27 de outubro. E se for o caso de vocês, entrem em contato com a prefeitura, entrem em contato com o site e peçam a prorrogação desse prazo para o outro domingo, para que vocês possam ter essa flexibilidade
de morador de outro município poder fazer a prova do processo seletivo de Jacareí. Então, quais serão os horários das provas? Como eu disse para vocês, teremos provas no mesmo horário para 2 funções de professor. Então, às 8 da manhã é a prova de agente de desenvolvimento infantil e também para o professor de educação especial. Às 12 horas, é pertinho, né? Bem apertado o horário. Vai ser a prova de professor de educação infantil e o professor de EJA. Portanto, você vai ter que fazer a opção se você quer trabalhar com EJA ou com educação infantil. As 2 provas vão ocorrer no mesmo horário. E às 16 horas, o professor, né, a prova será de ensino fundamental e também para o professor de artes e o professor de educação física. Então, no caso de um professor, ele pode fazer até 2 provas, né? Pode fazer de educação infantil e ensino fundamental, pode fazer de EJA e de ensino fundamental, ou de educação especial e ensino fundamental ou educação infantil, dependendo então da titulação que vocês tiverem. Então, por isso, preste atenção nos códigos para não fazer inscrição errada e não poder participar da prova. Bom, como vai ser essa prova então? A prova terá 25 questões de múltipla escolha e a duração da prova será de 2 horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão de respostas. Então, não pode ficar muito desatento ao horário, porque 2 horas eles passam e recolhem o caderno de provas e o cartão de respostas. Tem um prazo mínimo que vocês têm que ficar dentro da sala, que é de 1 hora após o início da liberação para que vocês façam a prova. Então, se você é da turma das 8, a partir das 9 da manhã, 9h05, 9h10, vocês já vão poder sair. Tem uma coisa interessante neste edital que difere de outras bancas. Normalmente, quando o candidato fica até o fim da prova, ele pode trazer o caderno de respostas. Neste caso, esta banca recolhe o caderno de questões. Então, vocês não poderão trazer o caderno de questões para conferir a prova depois. Vocês vão poder trazer aquele rascunho que eles entregam para você preencher as respostas que você colocou. E quem não entregar o caderno de questões vai ser imediatamente excluído do concurso. Bom, então, como é que fica a parte das questões para a prova? O agente de desenvolvimento infantil, ele vai ter, então, as 25 questões, sendo 5 de língua portuguesa e interpretação de textos, 5 de matemática e raciocínio quantitativo e 15 de conhecimentos específicos. Cada uma delas tem pesos diferentes. Então, língua portuguesa e matemática, você vai multiplicar o número de questões pelo peso, 2,5. Então, cada disciplina tem um total máximo que você pode conseguir, sendo que a nota total é 100 pontos. Para você ser aprovado, você precisa fazer 50 pontos. No caso de professor de educação infantil, educação especial, professor do EJA, ensino fundamental, arte e educação física, também são 25 questões. Também tem o mesmo peso, língua portuguesa e interpretação de textos, 5 questões, valendo 2,5 cada uma. Matemática e raciocínio lógico, também 5 questões, peso 2,5. E conhecimentos específicos, entra legislação, entre os autores e entre os textos institucionais. São 15 questões, então é um peso grande, né, maior do que a língua portuguesa e matemática. E vale 5 pontos cada uma. Então, o máximo que vocês podem tirar são 100 pontos e não tem a questão de você zerar português ou matemática e ser excluído do concurso. Você pode fazer 15 questões de conhecimento específico, 5 de matemática, não acertar nada de língua portuguesa e não vai ser excluído. O que você vai ter que fazer é ter, né, do seu total, no mínimo 50 pontos. Resultado da prova. Então, vocês vão fazer a prova, terminar a prova até às 6 da tarde, né?
Então, a partir das 21 horas do mesmo dia da prova, eles vão soltar o gabarito no site do próprio concurso. Então, vocês podem chegar à noite e já conferir e saber a pontuação que vocês fizeram. Então, explicando novamente, como é que nós vamos fazer a pontuação do candidato? Então, vai somar as notas obtidas em cada disciplina e multiplica pelo peso de cada uma dessas 3 áreas que vocês vão fazer. Aí, desse somatório, dessa multiplicação, vai ser a classificação de vocês, tendo que obter no mínimo 50 pontos. Quem não obtiver os 50 pontos está excluído do concurso. No caso dos professores, né, como nós falamos no início, vocês vão ainda, além da nota da prova, vocês terão a nota da prova de títulos. Então, a prova de títulos nada mais é do que vocês apresentarem cursos que vocês têm na área de educação para complementar a nota de vocês. Então, quem tem curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu, que é aquele de menor duração, tem que ter um mínimo de 360 horas, vale 2 pontos cada um, e vocês podem apresentar 2 certificados. Esses certificados têm que estar devidamente registrados, né, no site do MEC, tudo direitinho. Não adianta você ter só o histórico escolar, você tem que estar com o seu certificado de conclusão. Para quem tem um diploma de mestrado, também já tem que ter defendido a tese, já tem que estar com tudo concluído, pode obter 10 pontos, mas o mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado, tem que ser na área de educação. Não adianta você ser professor e você ter um mestrado em gestão de placas solares. Não adianta. Você tem que ser dentro da sua área de atuação. Então, tanto o mestrado quanto o doutorado, apenas um diploma que vocês podem apresentar por área. Então, na verdade, quem tiver toda essa titulação pode somar até 24 pontos na nota de vocês da prova objetiva. Quando vão ser entregues esses documentos? Então, esses comprovantes da titulação, tanto o certificado, a declaração histórica solar, serão entregues exclusivamente no dia da prova, a hora que vocês terminarem de fazer a prova objetiva. Vocês vão entregar para o fiscal da sala, cópia, frente e verso, autenticada em cartório, no Atende Bem, né? Tem as explicações lá na próprio edital, ou cópia simples, quando ela tem o QR Code ou o código de validação também, tá tudo explicadinho lá no anexo 4. Então, esses documentos seus, vocês vão entregar com um protocolo de entrega que também está no site, vocês imprimem, preenchem e assinam o envelope por fora. Então, é você que leva toda essa sua documentação no dia da prova. Não precisa levar documentos pessoais. São só os títulos que vocês vão usar para somar. Então, o diploma de pedagogia não conta nada, porque ele já é parte da sua prova. É o que você tem além do seu curso de pedagogia, tá bom? Eu, por exemplo, sou formada em arte, sou formada em pedagogia e tenho cursos de especialização. Então, eu levaria apenas, se eu fosse concorrer à prova de artes, eu poderia levar apenas o certificado de especialização ou o meu certificado de mestrado. Então, não adianta você levar aquilo que for fora da sua área de atuação. E lembrando, todos esses documentos serão entregues no dia da prova para o fiscal da sua sala. Não vai mandar nada pelo correio. Então, agora que a gente já está, trabalhando bastante detalhes do edital, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo programático. O que é que vai ser cobrado nessa prova? Então, em língua portuguesa e interpretação de texto. Então, vai ter interpretação, ortografia, acentuação, pontuação, concordância verbal e nominal. Em matemática e raciocínio lógico. Então, vai ter conceitos básicos de raciocínio lógico,
proposições, valores lógicos dessas proposições, sentenças adversas, número de linhas na tabela verdade, proposições simples, proposições compostas, proposições equivalentes, números naturais e operação com números naturais, resolução de problemas, porcentagem no contexto diário, diferentes representações do cálculo numérico decimal, quer dizer, tanto fração como decimal, também aplicadas no contexto diário. Espaço e forma no contexto diário, medidas de comprimento, capacidade máxima e cálculo de distâncias no contexto diário. Então, vocês estão vendo que é bem abrangente tanto a parte de língua portuguesa quanto de matemática e raciocínio lógico. Uma coisa interessante desse edital é que eles fizeram a legislação comum para todas as funções. Então, para todos aqueles que vão prestar as provas de professor, a parte de legislação é igualzinha para todos. Então, nós vamos ter a Constituição Federal, do artigo 205 a 214, o decreto 10.656, que regulamenta o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Federal que criou, né, o Fundeb, a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, as Diretrizes Curriculares para Ensino Fundamental de 9 anos e o Currículo Paulista e o Plano Municipal de Educação, juntamente com o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do município de Jacareí. A única diferença que a gente vai ter aqui é quando fala das diretrizes para o ensino fundamental e as diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos. No caso da educação infantil, ela também entra. Interessante, né? Eles não colocaram as diretrizes da educação infantil, eles colocaram apenas essas mesmas legislações. Agora, quando se trata da parte dos conhecimentos específicos, então os autores são totalmente diferentes para ensino fundamental e para educação infantil. Então, no caso, alguém que queira fazer o curso, né, ele pode fazer, todos podem assistir, né, no mesmo momento a legislação comum, porque ela é a mesma para todas, mas a parte específica é realmente diferente. Não tem nenhum autor, a não ser um autor, que é da Adélia Lerner, que está nos dois, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Então, o professor vai ter que fazer opção por um ou por outro. E com isso, né, nós estamos chegando ao finzinho do nosso bate-papo e nós vamos falar, então, quais são as vantagens de fazer o curso. Primeiro, que vocês vão ter as aulas ao vivo, né, e elas ficam gravadas para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem. O material é todo apostilado, vocês podem baixar, podem imprimir para estudar, né, para levar para onde vocês quiserem para ficar fazendo anotações. Todo o material vem com os mapas conceituais, que nós já deixamos um pronto para vocês, já para facilitar, porque o prazo é muito curto, a gente tem menos de um mês, né, de espaço entre o edital e a prova. E todas as aulas vêm com simulado do conteúdo que foi trabalhado naquele dia. E lembrando também vocês que hoje nenhum professor pode atuar na rede municipal ou estadual se ele não fizer a prova do processo seletivo. Então, a prova do processo seletivo é o que vai garantir para vocês terem condições de trabalharem na rede, no caso municipal de Jacareí, no ano de 2025. Professor que não fizer o que não for aprovado, não vai poder trabalhar na rede. Então, com isso, nós encerramos a nossa conversinha de hoje e eu coloquei um lembretinho aqui, né? Que para ser um bom professor não basta ter boa vontade, é preciso estudar muito, é preciso se dedicar muito e também para passar no processo seletivo também tem que ter estudo e dedicação. Com isso, nós encerramos o nosso encontro. Desejo a todos uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite, não sei o horário que vocês vão assistir, mas nós estamos aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o pessoal aqui da secretaria, que as nossas colaboradoras vão tirar dúvidas de vocês. E a pretensão, né, é que o curso comece dia 1º e vai até o dia 25,
super apertado, não tem prazo para nós ficarmos aguardando muito, porque a prova tá aí, né? É no dia 27. Obrigado pela atenção, até qualquer hora então. Um abraço a todos.